Bem-vindos ao Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação, realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, IBROS, Organização Nacional de Acreditação, ONA, e o Instituto Ética e Saúde, IES, com o apoio do Ensino Agir, um espaço dedicado ao diálogo, qualificação e ao fortalecimento das melhores práticas para as unidades de saúde. Cada edição do Fórum tem como foco promover conhecimento e ampliar a excelência na gestão e na assistência. Para assistir às edições anteriores, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Prepare-se para um encontro que inspira, conecta profissionais e impulsiona avanços essenciais para o setor. O Fórum começa agora. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fórum Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do IBROS, Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, da ONA, a Organização Nacional de Acreditação, e também do Instituto Ética Saúde, com apoio do Ensino Agir. Esse encontro ele é dedicado a fortalecer os princípios da qualidade e da segurança nas unidades de saúde administradas pelas organizações sociais associadas ao IBROS. O tema de hoje ele é muito importante e vai dar início a um calendário incrível de discussões em 2026, que é a Jornada do Paciente na Acreditação ONA, que tem como foco os desafios e oportunidades presentes em cada etapa dessa visão da assistência e do atendimento e como isso impacta no processo também de acreditação ONA. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema, para a gente entender sobre esse assunto, eu vou convidar uma super palestrante, apoiadora, parceira desse projeto também, na estruturação desse calendário técnico e temático, para a gente ter esses assuntos tão importantes, que é a Giovanni Lolato, gerente operacional na ONA, doutorando em formação pedagógica na PUC Campinas, mestre em gestão e metodologias da qualidade e segurança da atenção em saúde no Instituto Avedis Dona Bidian, da Espanha, especialista em qualidade e segurança do paciente pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Ela é graduada em administração de empresas, tem MBA em gestão em saúde e controle de infecção, é fellowship da ISQA e membro da Sobrasp. Giovanni, muito obrigado. Sua participação no fórum representa para nós uma super oportunidade de aprendizado prático e estratégico sobre o tema. Eu vou te passar a palavra para você fazer a sua palestra para nós hoje. Na sequência, você que está aqui nos assistindo, participando conosco, tem a possibilidade de fazer suas perguntas no chat, que serão direcionadas à nossa palestrante. Giovanni, está com você a palavra. Muito obrigada, Antônio Cirino, muito obrigada pelo convite, a todo o time da Agira. Essa parceria aí com o IBROS, né, com o Instituto Ética e Saúde, tem sido uma parceria excelente com o intuito de desenvolver, né, as organizações, os profissionais, para que elas possam iniciar aí uma grande jornada de melhoria contínua, né? Então, muito obrigada, Antônio Cirino, Nicolas, aí por toda essa ajuda, esse apoio, porque sem vocês também a gente não conseguiria realizar este grande ciclo, né, de conteúdos, de webinars que está sendo excelente. E aí, gente, nada melhor do que a gente começar a falar de uma grande jornada, né, não só com foco aí na melhoria contínua e na acreditação, mas sob a perspectiva do paciente, para que a gente possa começar a desenvolver um novo olhar dentro das nossas organizações. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje para vocês. Isso faz parte, gente, do novo manual da ONU, o PSS, na versão 2026, e também está fazendo parte do novo momento do Sistema Brasileiro de Acreditação. Mas você, que é uma instituição que ainda não é acreditada, ou você que é um profissional de saúde de uma organização que talvez ainda nem deu o primeiro passo para essa grande transformação, esse olhar que eu vou trazer aqui para vocês para a jornada do paciente, sobre a perspectiva do paciente, é um passo que pode ser dado por qualquer instituição, para que a gente possa já ir desenvolvendo essa cultura de ter um olhar para uma jornada contínua, porque a gente não fala muito de aprimoramento, né, continuidade da assistência, a integralidade da assistência. Então a gente tem que começar a olhar para o paciente numa longa, né, jornada que vai para além das paredes da nossa instituição. Essa é a proposta, esse é o convite
convite que eu te faço a partir de agora, tá? Então, não importa se a sua instituição esteja já acreditada, se ela ainda não tem acreditação, se ela não sabe ainda qual o primeiro passo que ela vai dar. Talvez um olhar que você possa começar a desenvolver é um olhar que a gente chama que é um olhar onde traz uma transversalidade. E muito mais, né, cuidadoso quando a gente traz esse olhar sob a perspectiva do paciente, tá? Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides que eu preparei para vocês, justamente para trazer essa reflexão. É lógico que aqui eu vou deixar um spoiler aqui do que tem um pouquinho em cada fase da jornada, mas eu acho o que é mais importante aqui para a gente, tá? Entender que assim, quando a gente fala da jornada do paciente, a gente tem que sempre tentar fazer o exercício de nos colocarmos no lugar do outro, né? Então, se a gente está pensando numa jornada do paciente, a gente tem que tentar viver uma jornada como paciente, ou então lembrar, talvez, de algum momento, algum dia que você precisou utilizar de um serviço no sistema de saúde, como é que foi a tua experiência naquele momento? Ao longo daquela caminhada que você teve que fazer, desde o momento, por exemplo, que você sentiu algum sinal, sintoma, e que aí você decidiu procurar um serviço de saúde, ou decidiu procurar marcar uma consulta, ou daquele momento que você tinha um exame, um pedido de exame em mãos, e que você precisou ligar para um laboratório, um diagnóstico por imagem, para agendar a realização daquele exame, ou então um procedimento. E ali começou uma jornada, né? Ela pode ter sido uma jornada mais curta, uma jornada um pouquinho mais longa, uma jornada, né, que ficou aí no meio termo, mas se você parar, né, para pensar um pouquinho e se colocar lá do outro lado, será que ao longo dessa jornada, se você pudesse trazer aí alguns insumos, né, algumas informações, como é que foi a tua experiência ao longo dessa jornada? Né? Será que naquele momento em que você teve que tomar uma decisão, você tinha informações suficientes em mãos para tomar essa decisão? Será que você sabia, conseguiu reconhecer o que você tinha que fazer ou quais sinais ou sintomas você estava tendo naquele momento? Essas questões elas são muito importantes. Por quê? Porque a gente, a partir do momento que a gente para pensar dessa forma, a gente está se colocando lá no lugar de uma pessoa que está na sociedade. Ela pode estar lá no trabalho dela, ela pode estar lá na casa dela, né? Ela pode estar lá no final de semana curtindo a família, e aí de repente ela sente um sinal ou sintoma. E aí ela reconhece que é importante, e ela precisa buscar um serviço de saúde. Ali começa toda uma jornada. E é essa jornada, gente, que quando a gente fala assim, jornada do paciente, sob a perspectiva do paciente, é onde a gente tem que parar e fazer o exercício de olhar para todas as partes interessadas. Então, uma das partes interessadas é a própria organização de saúde, que ela pode estar acreditada ou não. Mas quando eu paro para olhar sob a ótica da organização de saúde, que ela precisa, né, deixar claro para a sociedade qual que é o escopo que ela tem, que ela disponibiliza, né, que tipo de especialistas que ela tem, que tipo de exame que ela realiza, que tipo de procedimento que ela oferece, se ela tem internação crítica, clínica, cirúrgica, se ela realiza procedimentos ou não, se ela tem emergência porta aberta ou não, se ela é uma instituição que fornece tratamentos. Então, quando a gente está olhando sob a ótica da organização de saúde, a gente tem que se colocar no lugar daquelas pessoas, daqueles profissionais, daqueles gestores e tentar visualizar tudo o que acontece sob a ótica deles, sob a ótica de alguém que tem que disponibilizar recursos, profissionais capacitados para atender toda aquela demanda que chega até essa instituição, seja uma demanda eletiva, uma demanda de urgência ou emergência. Então, o primeiro passo, quando a gente faz esse exercício, é considerar todas as partes interessadas. Uma delas é a própria organização. E como que ela vai prover, então, todos os recursos e insumos necessários para atender toda aquela demanda que ela se disponibilizou a atender, tá? Um outro olhar que a gente precisa ter é o olhar daquela pessoa que vem de forma externa, que faz parte de um grupo de avaliadores ou auditores e que vem para verificar se a minha instituição atende ou não a um determinado padrão. Então, se eu começo a fazer um exercício de pensar e de olhar sob a perspectiva dessa pessoa que vai verificar se essa instituição atende ou não um determinado padrão, e aí, gente, a gente pode pensar, por exemplo, num padrão de uma acreditação ONU, a gente pode pensar num padrão de um nível mais básico, a gente pode pensar de um programa Qualifica, de um programa de qualidade que eu participo, né? Não importa aí a frente que você tenha, que você esteja participando. Então, eu tenho que pensar também sobre a ótica daquela pessoa que vai até a minha instituição, que não conhece a minha instituição, né? Que ela não conhece as pessoas da minha instituição e que ela tem um background, ela tem um conhecimento prévio, né? De uma experiência que ela teve já em várias outras organizações, onde ela foi avaliar, onde ela foi buscar, por exemplo, evidência se aquela instituição atendia ou não. E aí talvez ela venha aí
aí com um histórico de ter encontrado evidências bastante robustas, suficientes, grandes, complexas, e talvez ela chegue numa instituição que é uma instituição muito simples, que ela não tem ainda tantas evidências, mas ela tem evidências do tamanho daquela instituição, simples, objetivas, mas que atendem muito bem aquele padrão estabelecido numa determinada metodologia. Então, quando a gente está olhando sobre a perspectiva do avaliador, ou seja, de quem vai avaliar aquela instituição, ela também tem que, a gente, né, tem que ter o entendimento de que aquele profissional que faz parte de um grupo de avaliadores, ele está indo para avaliar uma instituição e que ele vai precisar considerar o contexto, maturidade e momento daquela instituição, para ver se, de acordo com aquela realidade dela naquele momento, ela atende ou não aquele determinado padrão, tá? É uma outra visão. Um outro olhar que a gente tem que ter, aí sim, é sobre o paciente, que é o usuário do sistema de saúde. Então, quando a gente pensa numa jornada, quando a gente vai tentar estabelecer padrões, né, de uma metodologia da acreditação com foco em fases de uma jornada sob a perspectiva do paciente, muda tudo. A gente não está pensando no padrão do que a ONA quer, do que o Sistema Brasileiro da Acreditação quer, mas a gente está pensando em desenvolver padrões que vão atender a necessidade daquele usuário. Então, quando eu dei esse exemplo assim, olha, você pode pensar numa pessoa da sociedade que está no trabalho agora, e aí de repente ela começou a sentir um sinal ou sintoma. Como que as organizações de saúde, independente do nível de atenção, da sua complexidade, do seu tamanho, do seu perfil, podem ajudar aquela pessoa da sociedade a reconhecer o momento certo de buscar o serviço de saúde? Essa é a grande reflexão aqui. Aí eu penso, começo a pensar, tá, Giovana, mas como que eu posso fazer isso? Olha, eu posso deixar claro quais são os tipos de serviço que eu tenho, de atendimento, de exames, de procedimentos que eu realizo. Eu posso, por exemplo, divulgar, dentro das especialidades que eu tenho, o que que é importante para a sociedade, qual é o momento certo dela buscar um serviço de saúde, o que que ela tem que ter acompanhamento. Então, eu posso educar a sociedade em relação a isso, né? E aí, o outro ponto é. Tá, ok. Eu sensibilizo a população para que ela possa reconhecer o que que é importante. O segundo momento é como que eu ajudo essa pessoa da sociedade a reconhecer qual que é o lugar, qual que é o serviço de saúde que ela pode buscar, dependendo da necessidade que ela tem, e que ela vai conseguir solucionar ou ser atendida de forma mais ágil e rápida em relação àquele sintoma que ela está reconhecendo naquele momento. E assim começa, a gente, uma grande jornada, até o momento em que ela chega naquela instituição de saúde. Então, aqui, qual que é a perspectiva do paciente? Ele chega com talvez um sentimento, um sintoma, e ele quer resolver o mais rápido possível, mas às vezes ele não entende, gente, a perspectiva dele é resolver o mais rápido possível, ele não entende que talvez pelo protocolo que ele foi classificado lá na emergência, ele vai ter que ficar 3 horas lá para ser atendido, né, ou 2 horas, e que está dentro do tempo, sob aquele sintoma ou sinal que ele tem. Mas a perspectiva dele não é de esperar aguardar 2 horas. Ele tem uma perspectiva de que ele quer ser atendido rápido. De que para ele o que ele está sentindo é muito importante, é muito mais importante do que qualquer outro paciente, porque ele não sabe muito bem o que está acontecendo com ele está na dúvida, né, do que é, ele nunca teve aquele sinal ou sintoma. Então, trabalhar sob a perspectiva do paciente é justamente isso, é entender que cada paciente que chega na sua instituição, eu preciso pensar cada um de forma individualizada e entender que se a informação não estiver clara para cada um deles, em relação seja o tempo de espera, sejam informações clínicas, olha, você tem que fazer esse exame, porque a gente não sabe ainda muito bem o que que você tem, então é importante que você faça esse exame para que a gente possa justamente chegar no diagnóstico. É importante que você tome esse medicamento, porque a sua dor vai aliviar, mas fique tranquila, que nesse momento você vai ficar aqui, vai tomar esse medicamento. Esse medicamento ele tem que correr de forma devagar, porque o medicamento, toda a explicação que a gente vai dando para o paciente ao longo da jornada vai diminuindo essa ansiedade e essa expectativa que ele cria, que às vezes é uma expectativa que ele, na necessidade dele, para ele é muito importante, que ele quer ser atendido dentro do tempo mais rápido possível e ele quer resolver aquele sintoma que ele está tendo. Então, se eu trago informações ao longo dessa jornada que fazem com que essa perspectiva seja a mais real possível, né, do que está acontecendo,
eu vou com certeza fazer com que a experiência desse paciente ao longo da jornada, né, desse usuário ali dos serviços de saúde seja a melhor possível. Então, ao longo da jornada, né, desde o momento que ele estava lá na sociedade, ao momento que ele teve que buscar um serviço de saúde, que ele chegou, ele fez o cadastro, ele foi acolhido, ele começou a fazer toda uma investigação, talvez ele chegou no diagnóstico, talvez não seja o diagnóstico que ele esperava, que ele queria. Então, eu tenho que tomar cuidado. Como que eu vou levar essa informação? Como é que eu vou explicar para ele? Como é que vai ser o tratamento daqui para frente? E pensar numa explicação clara, objetiva, que ele possa estar compreendendo, ter certeza de que ele está compreendendo o que está se passando com ele naquele momento, né? Se ele tem alguma dúvida, alguma angústia, alguma coisa que ele precisa esclarecer, que ele precisa falar. Né? Talvez ele queira buscar uma segunda opinião, talvez ele queira conversar com alguém da família, talvez ele queira, né, coisas simples que eu, enquanto profissional, ali, vou poder fornecer para ele naquele momento. Até o momento que ele inicia o tratamento, para ele ser sensibilizado e entender a importância daquele tratamento, bem como depois uma continuidade, caso seja necessário, desse paciente. Seja quando ele volta lá para o ambulatório, para uma atenção básica de saúde, para que ele possa ter essa continuidade. Então, gente, pensar em desenvolver padrões sob a perspectiva do paciente muda tudo. Eu vou dizer para vocês por experiência própria, assim, foi tão rico isso no grupo, tão rico, que assim, foi um aprendizado incrível. E o mais legal de tudo isso, além da gente ter discutido no grupo esse desenvolvimento dos padrões na jornada sob a perspectiva do paciente, foi ter escutado as experiências de pacientes. E eles nos trouxeram, assim, exatamente, eles foram contando o que eles viveram dentro dos serviços de saúde, nas suas experiências. E cada coisa que eles iam nos contando, ali vinha vindo a oportunidade do que a gente podia trazer para dentro do manual para fazer com que aquelas dores daqueles pacientes pudessem ser consideradas ao longo da avaliação. Então, por exemplo, uma das coisas que o comitê de pacientes trouxe para a gente foi a escutativa. Todos eles falaram assim: olha, ao longo da minha experiência, eu percebia que os profissionais eles vinham, eles tinham que trazer as informações, só que ao mesmo tempo eles estavam bastante preocupados com outros pacientes que eles tinham que atender. E o tempo todo eles diziam: a gente entende isso, mas eu queria tanto que ele me escutasse um pouquinho mais. E aí, quando eu ia falar com ele, ele dizia assim: tá, então agora a enfermeira vai dar continuidade aqui, eu preciso ir atender outro paciente, eu preciso dar continuidade. E aí o paciente ficava sem conseguir falar. Né, com aquele profissional naquele momento, as dúvidas que ele tinha, as angústias, e aí de repente vinha a enfermeira, tinha que administrar o medicamento, direcionar para o exame, e aí passava daquele momento em que ele tinha aquela necessidade ainda de esclarecer algumas questões. Outro ponto que os pacientes nos trouxeram, a humanização. Eles perceberam muito que na vivência deles nessas experiências no setor saúde, é, eles sentiram falta de um cuidado mais humanizado, um cuidado, né, aquela conversar com o paciente olhando no olho, aquela atenção às suas preocupações. Eles sentiram muito falta disso, eles falaram assim. E um terceiro ponto que eles trouxeram foi a comunicação entre os próprios profissionais. Eles relataram que muitas das vezes tinha um profissional que trazia uma informação de um jeito, daqui a pouco vinha outro e trazia de outro jeito. Então, esses três pontos que os pacientes nos trouxeram, gente, juntando com essa experiência de ter parado para refletir os padrões e requisitos sob a perspectiva do paciente, foi o que nos deu, o que nos muniu de informações suficientes para fazer esse desenho da jornada. E aí eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que não é o que a ONA, que é o que o sistema brasileiro, mas sim o que a gente entendeu que era necessário trazer para dentro do manual sob a perspectiva do usuário, né? O que para eles naquele momento era mais importante. Então a gente trouxe desde o nível 1 ali na jornada do paciente muita escutativa, a comunicação, transferência de informação e bem como a comunicação da equipe multi para com os pacientes e familiares, né? Esse momento das conversas, da decisão compartilhada, né, das informações compartilhadas o tempo todo ao longo da jornada. Então, essa experiência, gente, foi incrível no sentido de fazer com que isso pudesse se transpor para o manual, né? E aí, quando a gente recebeu aí, agora recentemente, o manual impresso, né? Que ainda quando você está no arquivo digital, você vai folheando o arquivo digital, mas é diferente quando você recebe o manual impresso, né? E você começa a folhear e apreciar e ver que assim, tudo isso que foi pensado e discutido, a gente conseguiu de alguma forma levar para o manual, seja através das imagens, seja através, por exemplo, dos requisitos e padrões, seja através do layout, né, trazendo um layout que pudesse também, através da descrição
fazer com que vocês, leitores, pudessem, né, e usuários aí do manual, pudessem sentir um pouquinho e viver um pouquinho do que nós vivemos ao longo dessa construção através do produto final, que foi o manual, tá? E assim, gente, pensar muito que a gente tem um viés muito grande, né, sobre a percepção e a perspectiva, né? Então, qual que é a percepção que eu estou tendo daquilo que está acontecendo comigo agora dentro da instituição? E qual que é a perspectiva que eu crio a partir disso? Então, se eu tenho uma jornada de um paciente onde eu não tenho uma comunicação clara, onde as informações ficam perdidas, isso vai ficar muito distante, e o viés ele vai ser maior ainda. Então, eu tenho que ter esse cuidado para fazer com que, de fato, eu consiga trazer as informações reais e as mais palpáveis possíveis, para que essa percepção também seja a mais próxima possível da realidade, né? E que eu não crie expectativas que depois eu vá, né, talvez deixar uma insatisfação em relação ao que está acontecendo. Então, ou seja, a ideia aqui é muito tentar enxergar, né, tudo que tem dentro da metodologia ONA através dessa perspectiva do paciente. Mas como que eu faço isso? Aí, gente, é muito esse exercício mesmo, assim, de tentar. Às vezes você que está aí na sua instituição, você pode pegar e mapear aí uma jornada, por exemplo, pega lá um perfil do paciente, faz esse mapeamento de toda a jornada, ou acompanha um paciente na vida real que chega na sua instituição, acompanha ele, conversa com ele em cada fase da jornada para tentar entender o sentimento dele, o que está faltando de informação. É dessa forma que a gente vai conseguir enxergar toda essa construção dos padrões lá na prática do dia a dia. E a ideia é muito essa, né? Então, quando você for lá e ver os padrões que existem em cada fase da jornada, que você possa também transpor aí em ações concretas para dentro da sua instituição. Então, ou seja, a gente sai daquele momento de uma tarefa isolada, ela vem para um olhar para o processo até chegar na jornada. A jornada, como eu falei anteriormente, ela transcende as paredes na nossa instituição, porque eu não estou falando de uma jornada que vai do momento que o paciente põe o pé na minha instituição ao momento em que ele sai da minha instituição. Mas essa jornada, ela começa, às vezes, se eu sou de uma instituição hospitalar, às vezes ela já iniciou lá numa atenção primária, no ambulatório, e aí ele veio para o hospital onde eu trabalho. Ou então, se eu sou lá do diagnóstico por imagem, talvez ele foi lá para uma atenção primária, ele foi para um hospital, parou numa emergência, teve que ficar internado, aí ele veio aqui no diagnóstico por imagem. Então, eu tenho que compreender que já existiram fases aqui que antecedem a minha instituição, que fazem parte dessa jornada do paciente e que depois que ele sai da minha instituição, essa jornada ela é contínua. Então, ela continua. Então, ela é contínua, gente, o tempo todo, né? Uma ponta, ela se conecta com a outra. Só que a gente traz para dentro do manual o olhar na jornada transversal, que transcende as paredes da minha instituição, mas sem perder o olhar naquilo que é do processo. E também, quando necessário for, ir lá na atividade específica, na tarefa isolada. Porque se a gente está olhando a jornada de forma transversal, mas ainda assim vai no processo e olha o que é específico desse processo, vai ter um determinado momento que eu vou ter que ir lá ver como é que está a administração do medicamento, por exemplo, como é que está a segurança em toda a cadeia medicamentosa. E isso é o que torna a instituição ainda mais segura, porque aí, além da gente estar olhando numa jornada macro, a gente não deixa de verificar o processo e as tarefas que acontecem dentro desse processo. Então, ou seja, o tempo todo a gente consegue ter esse equilíbrio, né? E permear entre o transversal e o específico. E dependendo do que for, e se for muito crítico, sim, olhar uma tarefa isolada. Mas eu não estou só lá na tarefa isolada, né? Por vezes, eu também não estou somente no processo. E aí, quando eu venho aqui para a jornada, eu vou perceber, enquanto avaliador e você, enquanto profissional de uma instituição de saúde, qual que é o momento que eu vou permeando entre esses níveis, né? Vamos falar assim, tá? Mas para trazer tudo isso, gente, a gente teve que dar um passinho atrás e voltar a estudar conceitos mesmo. Por que chamar de jornada do paciente? Porque a gente poderia chamar de caminho do paciente, fluxo do paciente, trajetória do paciente. A gente poderia ter dado outro nome. Mas quando nós formos olhar o conceito da jornada, que ela traz, né, que ela consiste em todas as interações que acontecem dentro do sistema de saúde. Ou seja, gente, aqui eu estou falando das pessoas, dos insumos, dos recursos, da infraestrutura, das organizações. Ou seja, eu estou falando tudo o que acontece ao longo daquela jornada do paciente. Então, por isso que o conceito, o nome jornada do paciente foi o que mais se aplicou, porque quando a gente parou e foi estudar o conceito, era esse conceito que a gente queria enxergar nesse desenho, tá? Então, é importante a gente trazer essa questão. Então, falar de jornada do paciente, a gente está falando em uma abordagem que traz uma avaliação
transversal, mas que não deixa de olhar os processos dentro dessa cadeia de valor, tá? De ponto a ponto. Ou seja, a gente está tentando olhar para dentro dessa jornada e verificando como é que a gente busca, então, as possíveis soluções para aqueles gargalos, né? Considerando tudo que acontece ao longo da jornada. E isso que é interessante, porque a gente começa a perceber, quando a gente tem essa visão da transversalidade, a gente começa a perceber de forma muito clara onde que está o gargalo, em que fase da jornada que tem aqui um gargalo que possa estar impactando aqui na continuidade e integralidade da assistência. Mas cada parte precisa se enxergar nessa fase, nessa jornada. Então, se eu sou uma instituição de saúde, uma organização de saúde, que tipo de resultado que eu posso esperar aqui, que eu posso alcançar? Qual que é o meu pensamento, meu raciocínio estratégico, né? O que que eu vou precisar olhar aqui para contribuir não só, né, para um resultado e uma experiência diferenciada desse paciente ao longo da jornada, mas bem como para contribuir com essa estratégia. Então, desde um olhar para a gente ter essa visão sistêmica, né, e conseguir enxergar as falhas que acontecem ao longo dessas fases, para a gente conseguir quebrar aqueles cílios que às vezes tem dentro das nossas instituições que impedem essa integralidade e continuidade do cuidado, mas eu preciso reconhecer quais são, sejam aquelas fases ou processos que são mais frágeis, né, mas bem como aqueles que talvez se são de excelência, mas que não conseguem trazer os demais para junto, né? Olhar para os recursos, porque quando eu olho na transversalidade, sem perder o olhar para o processo, eu vejo o que pode ser otimizado aqui de recurso, de fluxo de entrega, de trabalho, de dispensação das pessoas. Então, eu estou conseguindo ter uma visão mais sistêmica sem deixar o processo, porque aí eu sei, assim, que é específico e que eu tenho que ter aqui esse conjunto de infraestrutura para atender esse específico, ok, eu vou ter. Mas às vezes, olhando na jornada, né, numa visão mais sistêmica, eu vou ver que talvez eu tenha um recurso aqui que eu possa alocar na outra fase da jornada, ou em um outro processo, porque aqui eu estou conseguindo ter o atendimento eficiente com um número até menor de recurso do que eu tenho. E esse alinhamento, né, gente, estratégico, sempre voltado para o cuidado em todas as fases da jornada. Mas além de olhar como instituição, eu preciso também olhar o que eu espero de resultado para o paciente. Então, quando eu começo a desenvolver uma estratégia na minha instituição com foco nessa jornada e trazendo aqui de forma muito clara o que a gente espera para o paciente, como, por exemplo, segurança em todas as fases da jornada, né? Que ele possa ter uma melhor experiência, que a gente possa acolher ele diferente, ter uma escuta mais ativa ao longo da jornada, né? Fazer com que essa continuidade, a integralidade do cuidado aconteça em todas as fases, que a gente possa trazer uma comunicação mais clara. Então, ou seja, eu estou trazendo aqui para o meu alinhamento estratégico, não só o que a gente espera de resultado para a organização, mas também para o paciente. E principalmente para os profissionais, porque os profissionais vão mover tudo isso, são eles que vão fazer com que cada fase da jornada as coisas aconteçam para que aquele resultado do paciente e da instituição seja alcançado. Então, será que a gente está conseguindo levar esse propósito para as pessoas que trabalham na minha instituição? Será que as pessoas que trabalham na instituição também conseguem ter essa visão da jornada e também conseguem enxergar o paciente no centro de tudo isso? Entender o que é importante para ele, que a escuta ativa é essencial para que a gente possa promover um cuidado contínuo, integrado e seguro, né? Será que todo mundo consegue entender que é melhor a gente unir forças para resolver os gargalos que a gente tem do que ter atritos ou então conflitos que vão dispersar ainda mais, ao invés de cada um fazer com que tenha o foco? E será que a gente está buscando encontrar a causa principal, olhando no processo, tendo esse olhar do todo, ou a gente está ainda buscando uma cultura punitiva de tentar encontrar o culpado, ao invés de tentar identificar a falha e onde ela aconteceu de fato ao longo dessa visão sistêmica? E essa visão, esse olhar, né, sistêmico da instituição, porque eu sou um profissional que eu executo uma atividade dentro de um processo que faz parte de uma jornada. Então, se eu sou um profissional que estou lá separando medicamentos por paciente, eu tenho que entender que aquela minha atividade tem um impacto gigantesco, que eu posso dispensar o medicamento errado e esse medicamento ele ser administrado de forma inadequada, ou então que eu posso, que se eu sou o profissional que estou lá tomando conta dos medicamentos, né, e bem como da validade daqueles medicamentos, do armazenamento, e se eu não fizer essa atividade, essa tarefa com muita atenção, pode ter falta de medicamento, eu posso estar
tendo disponível um medicamento que não é aquele que eu preciso, e sim um outro medicamento. Então, se eu entender a atividade que eu executo, o impacto dela no todo, muda tudo. Eu tenho uma outra visão e a minha atividade passa a fazer muito sentido. E se ela não estiver fazendo sentido, eu também vou trazer uma solução. Poxa, isso aqui eu acho que não está agregando. Então, eu também acabo encontrando uma solução no meu processo para aquilo que não está agregando. E isso, gente, é o que faz com que essa jornada aqui se transforme numa grande jornada, onde a gente vai ter o olhar focado no paciente, em todas essas fases, e fazer com que todos os players, todas as partes interessadas, desde os profissionais, os próprios usuários, os familiares, todos nós possamos olhar com foco naquele paciente que vai perpassar por essas jornadas. Então, eu posso ter um paciente que perpassa por todas elas dentro de uma única instituição, ou não, eu posso ter um paciente que perpassa aqui por essas fases da jornada, inclusive passando por várias organizações diferentes, em níveis de atenção diferentes. Às vezes tem um que veio lá da atenção primária, que aí foi para a terciária, para o quaternário, e aí ele está permeando aqui, ó, dentro dessa jornada, nas fases. Então, eu compreender essas conexões que existem e tudo o que eu preciso fazer com que aconteça e as interações que precisam acontecer ao longo dessa jornada é o que vai fazer com que a gente, de fato, sustente a segurança do paciente em cada fase, tá? Então, diante disso, gente, existe o que a gente quer desenvolver, que é o olhar transversal. Tem coisas que eu vou precisar olhar o tempo todo, como, por exemplo, a notificação de falhas que acontecem ao longo da jornada, que estão dentro dos processos que compõem essa jornada. É importante justamente para que a gente possa aprender e melhorar com aquela falha que aconteceu, né? Essa oportunidade que a gente tem de olhar para a assistência, o desfecho clínico que está acontecendo, um olhar para esses processos para entender se os padrões que foram estabelecidos estão acontecendo em cada fase da jornada, né? Se o desfecho dos pacientes está sendo aquele desfecho esperado, se eu estou conseguindo trazer a equipe multi para perto e discutir em conjunto toda e qualquer questão voltada para o paciente aí ao longo da jornada e quando pertinente. Se eu estou conseguindo olhar o que se espera de cada parte interessada e se as entregas estão sendo feitas de forma adequada. Então, esse olhar transversal que a gente traz dentro do manual através dos requisitos transversais é o que faz com que cada fase se conecte também com bastante consistência. E isso é muito importante, porque a gente começa. É uma mudança de visão, gente, é uma mudança de mindset. Eu começo a olhar, não eu sou no meu processo, mas eu tenho que entender o quanto que o processo que eu faço parte impacta em toda essa jornada. Tanto que dentro da versão do manual PSS 26, que é a nova versão, vocês vão ver que o tempo todo, lá na liderança, a gente está provocando olhar para a jornada. Então, você que é da liderança, que está fazendo o planejamento estratégico, você que está aqui na gestão de pessoas, você está olhando lá para a jornada, as necessidades do paciente para projetar a sua estratégia ou não? Você que é do SADT, você está olhando o impacto das entregas que você faz, se está no tempo certo, com qualidade, né, com garantia, com o nome certo dos pacientes, para fazer com que aquela tomada de decisão seja feita de forma mais assertiva possível? Você que está na seção 4 lá, que é apoio, que é equipamento, que é higienização, que é farmácia, que é nutrição, que todos os insumos, você está preocupado com uma entrega segura e a tempo para fazer com que aquele paciente ao longo da jornada seja atendido da maneira correta, segura e para fazer com que a sua terapêutica tenha uma resposta esperada? Então, esse olhar dentro do manual, ele vem sendo provocado o tempo todo dentro das sessões, tá? Então, na sessão 2 é que vem esse olhar para a jornada. Quando você abrir ali a sessão 2 do manual, você vai ver que primeiro vem o desenho da jornada, os requisitos e padrões em cada fase da jornada, e aí você tem os requisitos específicos que vão dentro das subseções, como está aqui do lado da tela, que vocês estão vendo, desde a via ambulatorial, atenção primária, vacina, né, atenção domiciliar, odontologia, radioterapia. Você tem lá um conjuntinho de requisitos específicos em cada uma dessas subseções. Por quê? Porque além da gente estar olhando a jornada de forma transversal, a gente não deixa de olhar o específico no processo. E você tem o que a gente chama de transversal, que são esses pontos que eu comentei. Então, ou seja, integrando tudo isso aqui, gente, é o que a gente tem na seção 2. E o que é legal é a conexão de tudo isso, que nada está perdido e desconectado, tudo se conecta o tempo todo. Isso que é legal, porque aí a gente não enxerga mais a seção 2 fragmentada por subseção, cada caixinha sendo avaliada, mas todas precisam ter um olhar com foco nessa integralidade e continuidade do paciente, né, do cuidado ao longo da jornada do paciente. Essa aqui é a riqueza. Por isso, assim, né, no início eu falei, olha, se você começar
começa a discutir isso, começa a provocar essa visão nos profissionais dentro da instituição. A gente não espera que na primeira avaliação, você que vai fazer a avaliação agora no final de janeiro, de fevereiro, aí você já tem que ter essa visão, já todos os profissionais. A gente sabe que é um momento de transição, né? Que as pessoas começam a ter que fazer uma mudança do mindset. Mas, gente, a partir do momento que a gente começa a olhar, todos nós da instituição temos o foco na jornada, a gente vai ver que tudo está conectado ali. Então faz muito sentido e torna o trabalho também dentro da instituição de uma forma muito mais, né, conectada e agregadora, tá? Então, aqui são as subseções, tudo que está numa corzinha mais amarelinha, são subseções novas que vieram dentro da seção 2, tá? Grande parte delas, com exceção ali da busca de vagas de gerenciamento de lei, todas as outras são perfis elegíveis para certificação ONA, tá, gente? Então, vem aí serviços de vacina como novo serviço, a questão da serviço de LPI, a atenção domiciliar, ela já tinha tanto pontual quanto a internação, que a gente, só que ela estava separada, agora ela ficou numa única norma. Serviço de reprodução humana, saúde mental e transtorno do desenvolvimento, que é o transtorno global do desenvolvimento, que são as terapias, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, qual que é o grande propósito aqui? É fazer com que todas as interações que precisam acontecer, sejam as pessoas, as tarefas isoladas, a própria organização, as ferramentas, métodos, a gente quer que isso tudo seja dinâmico, né? É multiprofissional, multidimensional, o tempo todo essa interação ela fica acontecendo ao longo dessa jornada, tá? Com tudo que eu preciso que tenha que, né, que ter aí, que eu tenho que disponibilizar de recursos e insumos ao longo, né, desse paciente, conforme ele vai perpassando as fases da jornada, tá? E aí a gente traz muito esse modelo do NHS, porque ele traz, assim, uma visão institucional, né? O quanto que a gente tem um sistema onde a gente trabalha, a gente tem todas as estratégias, diretrizes, né, ferramentas, pessoas e tudo mais, mas como é que a gente traz, então, esse sistema aqui dentro da instituição para o processo e transforma isso em resultado? É um pouco do que eu mostrei da jornada, né, gente? Então, a gente tem aí o manual inteiro, uma sessão que está trazendo a estratégia, toda uma jornada que conecta tudo isso lá nos processos e o que que a gente espera, tanto de resultado do paciente, do profissional, enquanto organização também. Então, aqui é uma demonstração do quanto que tudo isso se conecta e o quanto que a gente consegue adaptar, né? O quanto que o sistema de saúde ele é adaptável, né? Que a gente fala. E aí toda tudo isso, toda essa hierarquia, né? Pensando desde o trabalho da organização sistêmico, bem como os processos e os resultados aguardados, esperados, como que isso tudo se conecta o tempo todo, né? A gente consegue fazer com que isso seja dinâmico e contínuo. Isso que é o legal e a essência que a gente quer trazer com esse olhar lógico para a jornada do paciente. Então, em cada fase da jornada, vocês vão encontrar um conjuntinho de requisitos. Aqui eu deixo para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, lá na fase 1, que é conscientização e identificação da necessidade, então tem lá, desde desenvolver atividades voltadas para a promoção à saúde, ter canais de comunicação com a sociedade, divulgar o que você tem de escopo, né? Falar dos seus atendimentos, orientar a população em relação à telesaúde. E aí a gente tem tentado trazer, assim, muito o que que eu posso buscar, então, nessa instituição, né? O que que eu posso perguntar, o que que eu posso buscar nessa instituição, nessa fase 1, através desses requisitos. Da mesma forma, lá na fase 2, quando a gente vai já para a busca por atendimento, aqui a gente quer entender como é que a instituição está fazendo o gerenciamento de leitos, de filas, como é que é o fluxo de atendimento dela, será que ela tem uma sistemática de sinalização clara e compreensível, né, da circulação dentro da instituição? Será que ela está conseguindo ter canais de comunicação claros e objetivos? Só alguns exemplos, tá? E também, como é que eu posso buscar, então, evidências, né? Como é que eu posso buscar o que que a instituição está fazendo em cada um desses requisitos nessa fase da jornada? Depois a chegada e acolhimento. Será que eu estou considerando as características individuais desses pacientes? Será que eu estou conseguindo fornecer orientações suficientes para os pacientes e familiares, né? Será que eu estou tendo diretrizes claras de priorização desse atendimento? E como que eu posso buscar essas evidências? O que que eu posso perguntar para esses gestores dentro das instituições? E depois do atendimento ao diagnóstico também, aqui, gente, são só alguns exemplos de requisitos, não estão todos aqui, tá? Mas eu queria só trazer exemplo em cada fase para vocês entenderem como é que isso está estruturado. Então, lá, será que na fase de atendimento e diagnóstico eu estou conseguindo avaliar, estou conseguindo, né, trazer todas as questões individuais desse paciente, informações? Eu estou tomando decisão baseada em evidência, eu estou considerando os riscos dos pacientes, eu estou discutindo esses riscos junto com a equipe multi, com as partes interessadas para tomar decisão.
Será que eu estou garantindo a transição de informações e transferência, né, ao longo dessas fases da jornada? E se o paciente tem uma instabilidade, uma evolução desfavorável, eu tenho protocolo para atender esse paciente? Será que eu estou utilizando técnicas de comunicação pré-escutativa, métodos de comunicação pré-escutativa? Será que eu estou conseguindo fazer a indicação adequada dos exames? E assim vai. Da mesma forma, como que eu posso buscar evidências, né? Eu, enquanto avaliador, por exemplo, posso ir lá e perguntar para os gestores em cada item dessa, cada requisito dessa jornada, né? Da mesma forma, depois lá no tratamento e procedimento, como é que eu compartilho as informações, como que eu discuto essas informações com os familiares, como é que eu estou acompanhando, definindo, não só definindo, mas acompanhando esse plano terapêutico? Será que eu estou fornecendo informações e educando os profissionais dos pacientes ao longo dessa jornada? Será que eu estou conseguindo estabelecer, né, protocolos com base no perfil de pacientes? E eu estou olhando para adesão ao tratamento desses pacientes? Eu estou aplicando o termo de consentimento informado quando é necessário? E como que eu busco isso dentro da instituição? Que perguntinhas que eu posso fazer em cada um dos requisitos nessa fase da jornada para tentar entender se essa instituição consegue apresentar evidências, né, objetivas aqui em cada requisito. E depois, na última fase, a continuidade do cuidado, né? Se a gente está conseguindo identificar quem são os pacientes que precisam dessa continuidade do cuidado, né? E se eu estou tendo orientações, não só ao longo da jornada, então, mas bem como nessa fase mais, né, final aí da jornada, mas entendendo que ela não termina aqui. Como eu falei anteriormente, as pontas se conectam o tempo todo, né, gente? Então, dependendo, eu posso aqui dar uma orientação, olha, é importante você manter né, uma alimentação saudável, um exercício por conta disso que você teve, para que você não possa vir a ter uma questão crônica. Então, eu identifico aqui quem são os pacientes que eu não só posso dar orientação, mas até direcionar, né, para uma continuidade do cuidado. Então, essa seria a última fase aqui da jornada, tá, gente? Então, assim, a ideia foi mostrar um pouquinho para vocês, né, para que vocês pudessem sentir um pouco como é que foi essa construção, tá? Que foi totalmente diferente de tudo que a gente já tinha feito, assim, e considero também muito inovadora no sentido desse olhar, sabe, para a perspectiva do paciente, porque isso não é fácil, gente, até o momento que a gente para fazer esse exercício. É por isso que eu tenho falado sempre assim, a instituição é uma transição para todo mundo. Para o avaliador que está indo avaliar, para a instituição que está começando a avaliação aí nessa nova versão do manual. Então, a gente vai ter todo mundo um período de transição aí para a gente começar a ter essa mudança do mindset. Mas eu acho que o importante, gente, é a gente começar a ter esse olhar. Por isso que eu falei assim, não importa se você já tem acreditação, se você está indo buscar, comece a ter esse olhar, porque isso, gente, é importante, independente da acreditação, né? Esse olhar transversal, esse entendimento de quanto que a minha atividade impacta no todo, né? Essa visão sistêmica, ela nos ajuda muito a não só ter uma estratégia mais consolidada, mas inclusive despender aí de uma escutativa mais qualificada, né? Tentar olhar um pouquinho de forma mais profunda para essas características individuais dos pacientes e juntar tudo isso ao longo dessa jornada, né? Então, foi uma experiência incrível para nós ter desenvolvido isso e a gente espera que vocês possam, ao longo aí do tempo, não só sentir, né, poder ter essa experiência também como a gente teve, mas começar a aplicar isso na prática, né? E a gente está aqui para ajudar, para apoiar, para tirar qualquer dúvida. Então, a gente espera que vocês possam ter uma experiência tão profunda na implementação, né, na estruturação disso dentro das instituições, quanto a que a gente teve aqui dentro da aula, junto com os especialistas na construção de tudo isso, tá, gente? Então, muito obrigada, viu, Antônio e Nicolas, por essa oportunidade. Acho que aqui a gente pode depois conectar todos os temas que vão vir para frente, né, Antônio, ao longo dessa jornada, porque se você implementar um olhar na jornada, você vai ver que todos os outros assuntos que vão vir aqui na programação vão fazer muito sentido para você ir estruturando de forma cada vez mais consolidada todo esse olhar, né? Então, agradeço mais uma vez, eu fico à disposição para as dúvidas ou qualquer questão. Hum, Que maravilha, parabéns, que ótima abordagem. Obrigado pela a orientação mesmo, né, para que os nossos participantes desse fórum pudessem conhecer um pouco mais da É. jornada do paciente vinculada à acreditação ONA nesse olhar. Temos pessoas ali já, inclusive, dizendo que receberam o novo manual, ficaram super Ah! felizes de terem participado dessa construção. E é justamente esse ponto que eu queria até iniciar, né, Giovanni? Você ressaltou essa construção coletiva
do manual e que tem sido muito aplaudida e que tem sido, inclusive, incentivada internacionalmente essa visão de trazer os diferentes stakeholders que têm relação É, direta com a qualidade, com a segurança ali dentro da organização. Como que é. foi para vocês da ONA esse processo, né, de conseguir conectar esses diferentes profissionais, de conseguir trazer essas diferentes percepções e congregar isso em um manual, uma ferramenta tão importante como vocês fizeram? Eu diria que o diferencial, Antônio, foi muito uma escuta qualificada, porque não adianta você também promover momentos de ouvir esses profissionais das diferentes partes se você de fato não escuta o que eles estão te dizendo, né? Então, as dores, os desafios, tanto de profissionais especialistas que já fazem parte de organizações acreditadas, ou que são avaliadores, ou que participam aí dentro de IACs ou especialistas, mas bem como, inclusive, visão de quem não vivencia o dia a dia dentro de organizações, né, que são acreditadas. Então, eu diria que, assim, sem dúvida, um projeto grandioso, né? A gente está discutindo todas essas grandes mudanças aí, não foi de um dia para o outro. A gente vem há 3 anos discutindo estrategicamente todas essas questões. Aqui, gente, eu contei para vocês o ponto da jornada, mas tem várias outras coisas aqui que aconteceram ao longo desses 3 anos. É, então, ter organizado todo um convite para essas diferentes partes, né? Ter tido a percepção de quais partes, né, seriam importantes a gente escutar naquele momento, mas mais do que isso foi ter essa escuta qualificada em cada uma delas. Porque, por exemplo, você ouvir pacientes, não adianta você compartilhar a tela e mostrar os padrões e requisitos. Né, ao falar da acreditação, não, você tem que ouvir a experiência deles e a partir da experiência deles trazer aqui para dentro dos requisitos. Então, é quase que uma decodificação daquilo que eles estão te contando. Como é que você traz isso para dentro do requisito, né? Essa experiência é incrível, assim, eu valorizo muito porque se a gente não tivesse tido essa escuta qualificada, talvez a gente não teria conseguido transpor isso para o que está hoje dentro do manual. Então, esse para mim foi o Sim. ponto-chave. É. Perfeito. E temos aqui também a Raíssa. Ela trouxe uma pergunta, Giovanni. Então, se pudéssemos definir o novo manual em uma palavra, seria comunicação essa palavra? Boa ideia, gostei disso. Acho que sim, porque a gente está falando da escuta ativa, a gente está falando da importância da comunicação acontecer de forma consistente entre as fases da jornada, continuidade do cuidado, tudo isso a comunicação está envolvida. Então, gostei da sua sugestão, excelente. Maravilha. E aí, pensando, né, nesse processo, além das parabenizações aqui, excelente abordagem, a Zilka colocou, Maria Andreina, Rafaela, Sheila parabenizando também, rica em percepções e Obrigada, gente. acolhimento, Elanisa também trazendo excelente. Giovanni, é interessante, né, a gente ver como esse processo coletivo, como você colocou, a conexão de todos esses pares, desses profissionais, é, nessa perspectiva, né, da jornada do paciente, como vocês acreditam hoje na ONU que seria o resultado desse processo? O que que a gente vai conseguir ter de outcomes, né? O que que vai sair de resultado dessa nova visão, desse novo manual? Qual que é a virada ou as percepções do dia a dia que a gente pode esperar ver em uma instituição que busca essa acreditação? Eu diria que a gente possa, sabe, um gráfico onde a gente consegue diminuir, se possível, zerar os eventos adversos, mas identificar sabe, as circunstâncias de riscos e os NIRMs aqui nos processos, porque quanto mais a gente tiver um olhar aguçado aqui no processo e identificar as falhas, a gente vai evitar que elas alcancem os pacientes. Então, quando a gente traz essa conexão de todas as partes interessadas numa jornada, talvez a gente vai começar a ter um olhar, uma percepção maior, não só para o que acontece na nossa atividade, mas inclusive um olhar colaborativo e participativo com que a atividade do meu colega. Então a gente talvez consiga desenvolver um aprendizado mais contínuo, um compartilhamento, sabe, uma discussão mais compartilhada no dia a dia, porque todo mundo está olhando para a jornada, todos estão olhando para a jornada e todos estão preocupados com o paciente que está na jornada e o quanto que a gente quer que ele tenha segurança ao longo dessa jornada. Então, no final, gente, o melhor resultado é a gente conseguir evitar eventos adversos evitáveis, que são evitáveis nos pacientes, porque a gente vai fazer com que essa conexão, comunicação, vai estar muito mais assertiva ao longo das fases. Então, esse é o melhor resultado que a gente pode esperar disso tudo, né? Então, consequentemente, isso traz um desfecho melhor para os pacientes, uma experiência melhor, a expectativa sendo atendida, né? Diante de todas essas questões, eu diria que é isso. Um dos pontos, lógico, mas talvez o principal. Perfeito. E aí, É, pensando nas diferentes
perfis e momentos que cada organização e É, unidade está agora de isso. implantação, é interessante ver, além da palavra que eu acho que a Raíssa resumiu ali de É, comunicação, eu olharia, pensando nessa visão da jornada do paciente, como integração, conexão, né? perfeito, São palavras que perfeito. também complementam É, esse olhar. Todo aquele excelente. conhecimento ao longo do tempo É, que vem sendo estruturado, pensado sobre é, qualidade e segurança, agora ainda mais integrado, ainda com um é, olhar mais transversal para todos os perfeito, processos, fazendo perfeito. a diferença. Perfeito. E É. queria ouvir de você, Giovanni, suas considerações para hoje, agradecendo já seu apoio, sua disponibilidade para iniciar o nosso fórum aqui de 2026, abrindo as discussões que vão ser depois desdobradas ao decorrer do ano. Eu deixaria aqui para gente, para vocês uma recomendação. Comecem a fazer um exercício de tentar olhar mais sob o olhar do outro. Esse olhar do outro pode ser o seu colega de trabalho, pode ser o familiar de um paciente, pode ser o próprio paciente. Comecem a fazer esse exercício. Eu vou dizer por experiência própria, gente, é difícil você conseguir fazer isso, mas quando você começa a ter, você está lá executando sua atividade, às vezes você está lá, nossa, mas esse meu colega fez isso novamente. Se você parar nesse momento para talvez ter o olhar, sob o olhar dele, né? Sob a perspectiva dele, talvez você vai entender o porquê que aconteceu aquilo e você vai achar uma solução que talvez o teu colega não esteja vendo, né? Se você, por exemplo, tem uma preocupação do familiar, e aí você diz, nossa, novamente vem aquela mãe ou aquele familiar falando, pare para se colocar no lugar dele e tentar ter um olhar, uma escuta sob a ótica dele. Então, eu deixaria essa recomendação. Se a gente começar a fazer esse exercício, talvez a gente vai conseguir trazer um pouquinho o que os pacientes relataram, né? Um pouquinho mais de humanidade, do que a gente já tem, talvez uma escuta mais ativa. E aí, gente, eu falo para todos, né? Não importa seja o paciente familiar, seu colega de trabalho, o seu, né? Não importa. O importante é, gente, eu deixo essa recomendação. Vamos começar a fazer esse exercício que eu acho que vale muito a pena, por experiência própria, tá, gente? E que a gente possa, aí, ao longo dos próximos encontros, trazer isso e conectar com tudo aqui na jornada, né? Trazer a jornada para o centro aqui, como paciente no centro do cuidado e fazer essa conexão com todo o restante. E agradecer mais uma vez, Antônio, porque acho que quanto mais a gente tiver oportunidade de falar sobre isso, entendam, gente, isso é para além da acreditação. Por isso que, assim, está dentro da metodologia ONU, mas você pode utilizar essa metodologia da jornada para começar a olhar para os pacientes aí na sua instituição. Dê o primeiro passo, acho que isso que é importante. Obrigada mais uma vez, viu, Antônio? Parabéns aí por toda a estrutura Verdade. e pelo evento. Verdade, parabéns, Giovanni, foi ótimo. Como sempre, a gente aprende muito com as suas explanações e hoje não foi Imagina. diferente disso. Gratidão pelo seu tempo e dedicação para estar conosco em mais um fórum de Imagina. qualidade, segurança e acreditação realizado pelo IBROS, ONA e IES com apoio do Ensinagir. Eu agradeço imensamente a nossa palestrante, foi inspirador, e a todos vocês Obrigada. que estiveram aqui conosco nesse momento de troca, de aprendizado. Nos próximos meses, nós temos novos encontros, então acompanhe as redes sociais de cada um desses realizadores do evento para você ter acesso à oportunidade de participar desse evento. Ao final de cada um dos nossos eventos, vocês recebem os certificados. Então, também é importante, convidem os colegas para participarem com a gente, que essa é uma ótima oportunidade para desenvolvimento, estimular boas práticas e apoiar esse processo de manutenção ou de busca da acreditação que cada serviço de saúde está realizando. Muito obrigado, Giovanni, obrigado a todos e até a próxima. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado por participar do Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação. O IBROS, a ONA e o Instituto Ética Saúde, com o apoio do Ensino Agir, seguem comprometidos com a qualidade, a segurança do paciente e o desenvolvimento dos profissionais de saúde. Seguimos juntos na construção de práticas mais seguras, eficientes e responsáveis para o sistema de saúde. Para assistir às edições anteriores desse encontro, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Nos vemos na próxima edição.